conversa agora nos Estados Unidos. Um ex-advogado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já entregou à Justiça da Geórgia após ser acusado, junto com o republicano, de ter tentado mudar o resultado da eleição no estado em 2020. Ele se entregou. Trump deve se render na quinta-feira e pagar fiança de $200 mil para responder o processo em liberdade. Mariana Janjácomo chegando no 360 ao vivo de Nova York e tem as informações. Conta, Mariana. Oi, Raquel. John Eastman era advogado de Trump e foi um dos principais incentivadores, apoiadores para que Trump continuasse no poder mesmo depois da eleição de 2020. Então, ele incentivou muito Trump nesse sentido. Se ele acreditava mesmo que as eleições tinham sido roubadas ou não, isso é uma outra questão. Claro, agora ele é acusado pela justiça de saber, sim, que as eleições não tinham sido roubadas e mesmo assim insistir nessa ideia. Então, por isso, hoje ele se apresentou à polícia. Ele passou cerca de 1 hora na cadeia de Fulton County, na Geórgia. Os policiais colheram as impressões digitais dele, também tiraram uma foto de John Eastman, aquela famosa mugshot, e ao sair da cadeia ele conversou com repórteres, disse que não se arrepende de ter representado Donald Trump e voltou a insistir sim na tese de que as eleições foram roubadas em 2020. Repórteres perguntaram isso a ele e ele disse que sim, que sem dúvidas. Ele respondeu absolutely, ou seja, com certeza as eleições foram roubadas, ou seja, voltou a insistir naquilo que ele fala desde 2020, né? Ele que foi um dos principais apoiadores aí da ideia de Trump continuar no poder, mesmo depois de ter perdido as eleições. Agora, além de John Eastman, então, outros 18 acusados devem comparecer até essa cadeia na Geórgia, isso até a sexta-feira. Um deles, é claro, Donald Trump. Donald Trump deve comparecer à cadeia de Fulton County para se apresentar aos policiais na quinta-feira. Ele teve um acordo, os advogados de Trump assinaram um acordo com a promotora responsável pelo caso, a Fani Willis, para que ele aguarde o julgamento em liberdade. Então, ele vai se apresentar à polícia e depois continua em liberdade esperando o julgamento. Esse acordo, nas condições para esse acordo, prevê, então, o pagamento de uma fiança de $200 mil, além do compromisso de Trump de não publicar mensagens ameaçadoras nas redes sociais e não tentar interferir no andamento da justiça. Trump que usou a rede social também para confirmar que não vai participar do debate entre os pré-candidatos republicanos amanhã. Amanhã acontece o primeiro debate entre os nomes do partido que querem disputar a eleição contra Joe Biden no final do ano que vem. São vários, mas a gente ainda não sabe exatamente quais vão participar. Por quê? Porque são 3 critérios do Partido Republicano para que as pessoas consigam participar desse debate. Então, os candidatos precisam ter ali uma certa colocação nas pesquisas de intenção de voto, precisam ter conseguido também uma quantia de recursos limitada, né, pelo Partido Republicano, e precisam ter feito um juramento também de que vão apoiar qualquer que seja o candidato final. E alguns deles simplesmente se recusaram a fazer esse julgamento. E Trump já disse que nem vai, ele que lidera, né, as intenções de voto dentro do partido. Disse que o público já o conhece, então não é necessário ir até o debate. Claro, tudo isso pode ter várias consequências seríssimas nas eleições do ano que vem, então a gente continua de olho acompanhando. Raquel. Obrigada pelas informações, Mari. Bom trabalho para você. E para falar desse assunto, conto sempre com ele, Lorival Santana. Lori, nossa tarde já está dizendo aí, Trump planeja se entregar à polícia nesta quinta-feira. Parece até que ele vai preso, né? E minha dúvida para você é o seguinte, ele tem usado muito isso para se promover? Vai ser quase que um evento de campanha? É o que resta a ele, né? Ele só tem essa alternativa. Raquel, vou te falar o que o John Eastman fazia, esse cara que ficou sob custódia hoje, ex-advogado dele. A tarefa dele era trocar os integrantes do colégio eleitoral que tinham sido eleitos e que votariam no Joe Biden nos estados que são swing states, os estados em que oscila em cada eleição, uma hora ganha um democrata, outra hora ganha um republicano. Então, nesses swing states, que são 7, em que o Trump perdeu, o John Eastman ia e ele se personificava, isso está na denúncia contra ele, ele se apresentava como um funcionário do governo. Ele era advogado do Trump. E ele tentava trocar os membros do colégio eleitoral que iam eleger o presidente
e que tinham sido eleitos para eleger o Joe Biden, trocar por pessoas que votariam no Donald Trump. E ele pressionou o Mike Pence, que era vice-presidente e presidente do Senado, a ou desqualificar integrantes do colégio eleitoral para ele poder colocar os dele, que reverteriam o voto do Biden para o Trump, ou pelo menos retardar o processo de certificação da vitória do Biden, enquanto a equipe do Trump colocava processos na justiça para tentar reverter as derrotas. Essa era a missão do John Eastman. Em relação ao Trump, como eu dizia, a única coisa que resta a ele e que ele está fazendo e que está colando entre os trumpistas é dizer que ele é perseguido. Eu recebo todos os dias e-mails da campanha dele, porque eu estou na lista de e-mails, dizendo isso, que ele vai ficar 1000 anos preso por ser inocente e por enfrentar a justiça controlada pelos democratas em defesa dos direitos dos americanos comuns. Então, ele coloca os americanos comuns contra o sistema de justiça como sendo um sistema corrupto, ele usa essas palavras, e aí ele seria então um mártir, uma vítima que vai ser imolada, vai ser sacrificada para defender os cidadãos comuns. É assim que ele se apresenta e com isso ele arrecada, porque esses e-mails são e-mails de arrecadação, ele arrecada milhões de dólares com isso. Entretanto, as pesquisas mostram, e a última pesquisa do New York Times mostra, que o eleitor independente e até mesmo o republicano mais moderado não vai continuar apoiando o Trump se ele for condenado. Daí a corrida da justiça para tentar condená-lo antes da eleição de 5 de novembro do ano que vem.